Fala pessoal, sejam bem-vindos a esse curso aqui, o curso de HTML. A gente vai falar sobre essa linguagem que é tão importante, né, na área de desenvolvimento web, e é um prazer ter cada um de vocês aqui. Eu me chamo Alisson Silva, atuo como desenvolvedor web full stack na Let's Code e também atuo como professor tanto dos cursos aí de web como de ciência de dados. Galera, a gente vai falar então sobre HTML, tá? Então a gente vai entender nessa primeira aula aqui, nesse primeiro vídeo, o que é essa linguagem HTML, onde que ela é usada e quais são os padrões que a gente utiliza já dentro dela para a gente já ter uma visão geral e poder, de fato, a partir da segunda aula, cair no nosso código aqui, beleza? Então primeiro eu queria chamar você aqui para minha tela, tá? Eu tô com uns slides aqui e eu queria mostrar para você esses slides para a gente ter essa contextualização a respeito dessa linguagem. Vamos junto comigo aqui, ó? Então eu coloquei aqui HTML, conhecendo a estrutura da linguagem, que é a base da web. E pessoal, por que é a base da web, né? Porque basicamente todas as páginas web que a gente tem, todos os sites que você visita, eles têm HTML ali dentro. O HTML ele é extremamente necessário para definir a estrutura de uma página, tá? Então ele vai estar presente aonde? Especificamente no front-end da página, tá? Então você já ouviu falar nesse termo front-end? O front-end, em linhas gerais, pessoal, representa a parte visual da aplicação, ou seja, a parte com a qual o usuário interage, tá? Então, em outras palavras, é de fato quando você entra ali no site, você vê aquela página, ali é o front-end. O front-end no desenvolvimento web, ele é composto por basicamente três linguagens, as fundamentais aqui, que são HTML, CSS e JavaScript. Tranquilo? HTML, como eu falei para vocês, define o que? A estrutura da página, é o que a gente vai ver nesse curso, tá bom? CSS vai definir a estilização. E provavelmente você vai encontrar outros cursos aqui, né, na nossa plataforma falando sobre essas outras tecnologias. CSS, então, estilização. JavaScript é o quê? É a interação do usuário com a página. Então, é quando você faz uma busca e ele realiza um filtro. É quando você clica em um determinado elemento e ele abre ali um outro elemento na sua tela. Então, tudo isso é JavaScript. HTML, estrutura. Então, voltando aqui, a gente vai focar em quê? Exatamente no HTML, beleza? Então, pessoal, primeiro de tudo, o que é essa sigla HTML? Vamos entender um pouquinho disso? Então, HTML, do inglês, vem de Hypertext Markup Language. Em outras palavras, linguagem de marcação de hipertexto, tá? Então, vamos entender um pouquinho das palavras que estão dentro dessa sigla, né? Primeiro, linguagem, obviamente, é uma forma diferente de a gente se comunicar, né? Então, é uma linguagem, como a gente costuma chamar, não é uma linguagem de programação. Então, você não vai executar rotinas com base no seu código. O que você vai fazer é marcação. Por isso que aqui tem Markup Language, linguagem de marcação. A gente vai marcar quando começa um parágrafo. Lembra que é a estrutura da página? Então eu vou definir quando começa um parágrafo, quando termina o parágrafo, quando começa um cabeçalho, quando termina um cabeçalho, onde começa a imagem, onde termina a imagem. Basicamente é isso, tá? Então a gente vai ver isso na prática daqui a pouco. Mas eu queria destacar essa palavrinha aí, a primeira que aparece, que é Hypertext, ou seja, hipertexto. O que é um hipertexto? Texto a gente já sabe o que é, né? Então, texto é um conjunto de palavras ali e nada mais a gente pode dizer. Agora, o que é um hipertexto? Foi um termo que foi criado, né? Um termo aqui da semiótica, ciência que estuda a comunicação, que significa que, diferentemente de um texto comum, ele pode conter referências navegáveis para outros textos. Agora, foca aqui em mim. Você concorda que a web ela é completa, ela é repleta de hipertextos, de links? Quando você faz uma busca no Google, o que é que ele traz para você? É um mecanismo de busca. Ele ranqueia vários links para você, que são páginas web. Então, o hipertexto é a base da web, né? E por esse motivo, o HTML é que introduziu esse conceito, né? Então, foi a partir do HTML que foram criados esses hipertextos, esses links, né, que a gente vai ter na web. Então, essas referências são o que a gente chama hoje de link, né? Popularmente aí. Então, na semiótica é comum considerar praticamente a web inteira como um único hipertexto. Então, você pode pensar na web dessa forma, né? E a partir dela a gente vai tendo as ramificações, os diferentes links, as diferentes páginas web. Então, pessoal, a gente diz então isso aí para a gente dar um pouquinho de contexto, mas o que interessa mais para a gente que vai programar, que vai criar aplicações web utilizando aqui HTML, é o termo markup, né?
Então, marcação. Então, uma linguagem de marcação é uma linguagem que possui símbolos especiais que indicam meta-informações, como eu coloquei aqui. Então, é exatamente por meio dessa marcação que a gente consegue definir início e fim de cada um dos elementos que vão estar na estrutura da nossa página, tá? Então, ó, eles referem-se à forma, hierarquia, ordem e ou semântica dos elementos da página. A gente vai falar também um pouquinho sobre essa coisa de semântica, principalmente por quê? Porque agora a gente está na versão 5, na verdade desde 2014, né? A gente está na versão 5 do HTML. O HTML foi criado por volta do ano de 1991, tá? E aí, a partir de 2014, a gente entrou na versão 5. O que a versão 5 tem de tão especial? A versão 5 do HTML, pessoal, ela traz uns elementos que a gente diz que são semânticos. Então, semântica vem daquela ideia de quê? De sentido, né? Então, não é só você dizer, poxa, isso aqui é um texto que está em negrito. Então, um texto em negrito, naturalmente, ele vai ter uma formatação especial, concorda? Então, ele é um pouco mais... Ele tem um peso um pouco maior, ele é mais escuro, ele é mais grosso, né? A fonte fica um pouco mais grossa, mas isso aí é referente ao quê? A estilo. Só que o HTML5, ele acabou trazendo tags HTML, a gente vai falar sobre tags daqui a pouco, que dão também sentido, né? Além de definir estrutura, elas dão sentido. Então, um texto ele pode ser só negrito em termos de estilo, mas ele pode ser um texto mais forte em termos de semântica, ou seja, eu coloquei ele negrito porque ele é importante. Não é só por destaque, né? É porque eu quero dizer que essa palavra ela é importante aqui dentro da minha página. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante, beleza? Mas já grava essa informação, HTML5 ele também é semântico. E não só traz questões de estruturação, mas também de sentido, tá? Então, resumindo, pessoal, a gente vai ter a marcação, e aí como eu falei para vocês, marcação são tags. Então, é por meio de tags, né, etiquetas, né, se a gente fosse traduzir aí para o português ao pé da letra, que a gente define a estrutura de uma página. Então, eu vou ter uma tag que diz que começou o cabeçalho. E eu vou ter uma outra tag, né, um fechamento dessa tag dizendo que encerrou o cabeçalho. E assim sucessivamente para cada uma das outras que a gente vai ver aqui. Então, essas tags HTML, pessoal, elas são delimitadas por esses símbolos especiais que são menor que e maior que. A gente vai ver na prática daqui a pouco, vai ficar mais claro. E elas são usadas para descrever o elemento que será adicionado. Exemplo de tags HTML, olha só, a tag button, né? Uma tag que vai renderizar, então já grava mais uma palavrinha aí, renderizar é você pegar o código e transformar ele em uma página no navegador. Então o navegador ele faz isso, tá? Ele pega o nosso código HTML, que é só um monte de texto, né? Com essas definições de tags e tal, e ele renderiza, ele transforma isso em uma página web. Beleza? Então a gente tem aqui a tag button, que vai criar um botão na nossa tela. Isso aqui é só a abertura da tag, eu vou mostrar para vocês uma imagenzinha que vai ilustrar isso. Aqui a tag P, que define o quê? Um parágrafo, e a gente vai ter várias outras. Então vamos entender, ó, por exemplo aqui, ó, para pedir para o navegador exibir ou renderizar um elemento botão, ou um botão, né? Podemos fazer o quê? A gente abre a tag button, então olha como a gente abre uma tag, né? Daquela forma que eu mostrei no slide anterior. Então você vai colocar o menor que, o nome da tag button, né? De botão, e aí eu fecho a abertura da tag com o maior que. Aí aqui no meio vai vir o conteúdo do botão. O que vai ter dentro do botão? Vai ter o texto clique aqui. Então olha só, aparece o textinho lá no botão quando ele é renderizado. E aí eu tenho que fechar o botão. Fechar por quê? Para dizer que acabou, tá? Então, ó, aqui é o fim do botão, tá? Esse aqui é o texto do botão, ó, clique aqui, o botão acaba logo após isso. Então, como é que eu fecho a tag button? Olha como é que é a estrutura de fechamento. É igual à estrutura de abertura da tag, porém você coloca uma barrinha ali, ó, entre o menor que e o nome da tag. Beleza? Ficou mais claro aí como é que vai ser essa estrutura? A gente vai ver outros exemplos e vai ficando cada vez mais, tá? Olha só, então vamos definir aqui algumas coisas que são importantes. Geralmente, uma tag HTML, ela vai conter 3 componentes, tá? Quais são? Ela vai ter a tag de abertura, então aqui eu já estou dando outro exemplo para você, que é uma tag de parágrafo. Então, ó, isso aqui é a abertura da tag parágrafo, e aí a gente coloca simplesmente menor que
P de paragraph, né? Então é uma abreviatura aí, a gente sempre coloca só o P. E aí a gente coloca o maior que. Pronto, abrir a tag parágrafo. O que é que vai vir logo depois? O conteúdo do parágrafo. Então eu coloquei aqui, ó, this is a paragraph, tá? Então isso aqui é um parágrafo, beleza? Ponto. E logo depois, poxa, acabei o meu parágrafo. Como é que eu faço para dizer para o HTML que fechou, o parágrafo acabou? Então eu utilizo uma tag de fechamento. Então a tag de fechamento, como eu falei, igual a tag de abertura, porém ela tem uma barrinha entre o menor que e o nome da tag, tá? Então vai ter que ter essa barra aqui para ele saber que é o fechamento. Se for igual à abertura, né? Ele poderia ficar confuso, é abertura ou é fechamento? Então ele teria que fazer uma associação ali. Para ficar mais simples, o fechamento sempre tem essa barra entre o menor que e o nome da tag, beleza? Então, ó, tag de abertura, conteúdo, tag de fechamento. A gente vai ver que algumas tags elas não têm fechamento. Elas já fecham nela mesma. Então, você abre e já fecha. A gente vai ver que são tags um pouco diferentes. A gente vai ver exemplos, inclusive, dessas tags aí. Mas, pessoal, olha só. O que os elementos HTML têm, né? Eles possuem um tipo, então pode ser um botão, pode ser um parágrafo, pode ser uma imagem. A gente vai ver listas, tabelas, formulários e tudo mais, tá? Tudo dentro desse curso aqui, então já vai se preparando aí. A representação textual de um elemento em código HTML é chamada de tag, como a gente já viu, e grande parte dos elementos HTML permite que outros elementos sejam declarados em seu interior. Então a gente vai fazer muito isso aqui, aninhar tags. Então dentro de um formulário eu posso ter uma caixa de texto, mas eu posso ter uma caixinha de seleção. Eu posso ter, sei lá, um select para selecionar uma das opções que estão dentro daquele elemento ali. Então a gente tem várias formas de combinar tags, de colocar tags aninhadas, né? Uma no interior da outra. E é basicamente isso que eu resumo aqui nesse parágrafo, tá? Os elementos, eles também podem ter informações adicionais, que são chamadas de atributos ou de propriedades. A gente vai falar sobre esses atributos também. E esses atributos são compostos por chave e valor. Então, eu tenho uma chave e tenho um valor associado. Por exemplo, width igual a 200, ou seja, largura igual a 200. Então, a gente vai ver também essas propriedades, esses atributos na prática, tá bom? Alguns, inclusive, por exemplo, o style, né, nos permite usar CSS já dentro do próprio HTML, ali dentro da própria tag HTML, mas a gente não vai entrar nesse escopo aqui, porque vocês vão ter um curso específico para ver sobre CSS, tá bom? E enfim, pessoal, aqui tem mais informações além disso, né? Vocês podem dar uma pausa, dar uma lida, mas é basicamente informações ainda relacionadas a esses atributos, dentre os quais a gente vai trabalhar aqui, a gente vai ver esses atributos juntos, beleza? E olha só, aqui eu queria dar uma pausa realmente para a gente poder entender um pouco melhor. Isso aqui, pessoal, é a estrutura de um documento HTML. Na próxima aula a gente vai ver isso aqui na prática, mas é já importante você ter isso aqui em mente. O HTML, ele tem várias tags no seu interior e tem algumas que são obrigatórias. Quais são elas, tá? Quando você cria um documento HTML, você já vai ter logo de cara uma tag chamada HTML. Dentro dela, você vai ter duas outras tags que são muito importantes. Elas são o head e o body, tá? Ou o body, né? Então, você vai ter essas duas tags dentro de um documento HTML. Dentro do head, você vai ter as pré-definições do seu documento. Por exemplo, o título da aba, qual é o esquema de codificação de caracteres que eu estou utilizando, dentre outras informações, tá? Agora, no body, né, ou no body, é onde você vai ter, de fato, o conteúdo que vai aparecer lá na sua página. Tranquilo? E aí, dentro do body, você pode ter parágrafos, pode ter quebras de linha, pode ter outros parágrafos, imagens, formulários e por aí vai, tá? E aqui no head eu coloquei o exemplo de uma tag que a gente vai ver, que é a tag title, que permite você definir o título da aba do seu navegador, da aba ali da sua página, tá bom? Então aqui está uma estrutura, a gente vai ver isso aqui na prática, então já vou pular, tá bom? Mas a gente vai ver todas essas tags aqui na prática mesmo. E aqui eu coloquei as principais tags, então vamos dar uma passada bem rápida sobre essas principais tags aqui, que a gente vai ver minuciosamente no código HTML. Mas eu falei para vocês que a tag inicial, a primeira que a gente vai ter no nosso documento é a tag HTML, né? Então ela define ali o conteúdo HTML como um todo. A gente tem a tag head, né, que é a cabeça do nosso documento, e dentro dessa cabeça aí, né, a gente vai ter as pré-definições da nossa página.
E dentre essas pré-definições, a gente pode ter o título da página, que vai aparecer lá na aba do navegador, que é a tag title. A gente vai ter a tag body, que vai definir o corpo, né? O que tiver dentro dela vai ser o corpo da sua página, que vai aparecer dentro da página. A gente vai ter a tag H1, que é um cabeçalho de nível 1, a gente vai ver isso na prática também. A gente tem a tag P, que é uma tag de parágrafo. A gente tem a tag div, que é uma tag de conteúdo genérico, você pode colocar qualquer coisa basicamente dentro dela. A gente tem a tag A, que é uma tag de link, tag span, que também é de conteúdo genérico, mas em uma linha só. A gente também vai falar sobre ela. Table para fazer tabelas, UL para fazer lista não numerada, OL para fazer lista numerada, LI para adicionar elementos dentro dessas listas que eu citei aí anteriormente, e a tag IMG, olha só, já fica a dica aqui, ó, IMG é uma tag que não tem fechamento, tá? Aliás, ela fecha nela mesma, né? Então ela não tem duas tags aí, abertura e fechamento. Só precisa você colocar abertura, na verdade, o menor que, né? O nome da tag que é IMG, barra e maior que. Então essa é a estrutura dessas tags que não tem duas, né? Abertura e fechamento. Elas fecham em si mesmas. Então a tag IMG é para a imagem. E pessoal, para a gente fechar aqui nossa primeira aula de introdução, a gente tá vendo aqui alguns dos principais conceitos. Eu queria falar para vocês sobre essa ferramenta aqui muito legal que tem dentro de qualquer navegador que você esteja utilizando, que você prefira utilizar, que a gente chama de DevTools. Ou seja, ferramentas de desenvolvimento, né? Então a gente tem dentro do navegador essa ferramenta que nos permite inspecionar o conteúdo da página. Então, por exemplo, se eu entrar aqui no site da Let's Code, olha só, letscode.com.br, vocês vão ver que clicando com o botão direito, isso vale para qualquer página, tá? Você clicou com o botão direito, em cima de qualquer elemento, eu vou até clicar em cima dessa imagem aqui, ó, eu posso vir aqui inspecionar, tá? E aí, ó, tá um pouquinho grande aqui, eu vou diminuir um pouco, tá? Ó, vou fechar essa partezinha aqui de cima também para não atrapalhar a gente, vou trazer um pouco para cá, e olha só, quando eu venho aqui, eu consigo ver exatamente o HTML, especificamente o HTML que define, olha só, aquela imagem que é um SVG, tá? É uma imagem que está nesse formato SVG. E aí eu consigo ver não somente ela, pessoal, mas olha só que legal, todo o conteúdo da página HTML eu consigo ver por meio dessa ferramenta de inspecionar dentro dessa aba especificamente de elementos, né? Ou elements, como está aqui em inglês. Então, olha só, eu consigo ver o head que eu comentei com vocês, olha só aqui, ó. O head, aqui o body, a gente vai ver isso na prática na próxima aula. E aí dentro do body eu tenho todo o conteúdo da minha página. Olha que maravilha. Não é bacana? Então durante o nosso desenvolvimento aqui a gente pode inclusive usar essa ferramenta para inspecionar o nosso código, o código que a gente está criando e ver que ele está de fato sendo renderizado no navegador, né? Como eu tenho sempre usado essa palavra, e você pode utilizar inclusive para investigar o conteúdo HTML das outras páginas que você tem interesse aí, tem a curiosidade em dar uma investigada, beleza? Bom pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês nessa primeira aula. Obrigado por você estar aqui, tenho certeza que você vai evoluir bastante durante essa nossa jornada e eu já te espero no nosso próximo vídeo, beleza? Grande abraço e até a próxima aula.